obrigado. Muito bom dia a todas e todos. De novo, bom dia. Muito bem. Bom, queria parabenizar a iniciativa, do Conselho Tutelar aqui de Valinhos, a Câmara Municipal por ter cedido o espaço, a todos vocês que estão aqui presentes, aqueles que nos acompanham à distância. Para mim também é uma honra poder estar aqui com vocês, debatendo, Vamos tentar fazer um debate amplo sobre o sistema de garantia. Aí, se puder apagar ali a luz, por favor, só essa fileira aqui, aquela também lá, se tiver, não sei se dá para apagar. Porque quando nós falamos em criança e adolescente, direito de criança e adolescente, nós temos que entender que a responsabilidade, na forma da lei e da Constituição, o dever de promover a efetivação desses direitos, não é só do Conselho Tutelar, não é só do promotor, do juiz. Na verdade, a lei é clara em dizer que o dever é de todos os órgãos e agentes públicos e de toda a sociedade. Aliás, se você pegar a Constituição Federal, no artigo 227, quando começa a falar dos direitos da criança, diz que é dever da família, da sociedade e do Estado, lato sensu, sentido amplo da palavra, promover a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Se pegar o artigo 4º do Estatuto, está lá. É dever da família, da sociedade, da comunidade e do poder público. Então, nós temos todos essa responsabilidade. E o que é importante é que nós possamos instituir nos municípios um verdadeiro sistema de garantia, que não pode ser uma coisa meramente idealizada, não pode ser algo meramente retórico, tem que ser algo concreto. Nós precisamos efetivamente fazer com que os diversos órgãos, agentes, atores governamentais e não governamentais, de alguma forma, deem a sua colaboração para que todos juntos possam chegar até o objetivo comum desse sistema, que é o artigo 1º do Estatuto, uma promessa de 32 anos atrás, onde está lá expresso, esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. E o que é a proteção integral? A gente às vezes lê e não para pensar no que isso significa. Significa a plena efetivação de todos os direitos que são assegurados à criança e ao adolescente. E por que isso é importante enfatizar? Porque historicamente, se a gente fizer uma análise histórica, de como é que o atendimento à criança, como é que a criança era atendida, era tratada, você tinha uma noção completamente equivocada. Tratava-se a criança não como um sujeito de direitos, mas sim como um objeto de intervenção do Estado. E, aliás, hoje em dia, dependendo da forma como nós agirmos, nós podemos continuar a estar agindo desse jeito. Como se a criança fosse um mero objeto, em que eu tiro daqui, coloco para lá, sem procurar sequer perguntar para ela se de fato é o que ela quer. Se é essa proteção que ela de fato deseja receber. E nós precisamos mudar isso. Nós precisamos evoluir para que nós possamos construir um sistema que, ao invés de se preocupar apenas em correr atrás do prejuízo diante de situações de violação que já aconteceram, e ao invés de se preocupar em trabalhar apenas a criança de forma isolada e muitas vezes longe da sua família, nós temos que ter a preocupação em atuar preventivamente, atuar junto à família. A ideia é justamente o quê? Você abraçar essa família, e quando eu falo família, seja ela qual for, o arranjo familiar, a composição familiar. Aliás, o que é importante é que a criança, ela identifique aquelas pessoas que estão à sua volta como membros da sua família. E por isso também é importante saber, afinal de contas, para a criança, quem ela considera a sua família, Seja a família nuclear, seja a família extensa, que é um termo que hoje é usado, e é importante a gente ter uma noção clara do que é família extensa, porque eu já vejo que as pessoas às vezes falam em família extensa sem saber do que se trata, Até, de vez em quando, a gente vê aquela expressão, não, agora nós temos que procurar a família extensa. Eu costumo dizer, se tiver que procurar alguém, não é família extensa. Porque a família extensa até pode não morar junto, pode morar até num outro município, mas são aquelas pessoas
que, embora até não sejam parentes, porque o conceito hoje evoluiu para além do vínculo parental, mas, embora não sejam parentes, tem uma relação de proximidade, de afinidade, de afetividade com a criança, e que a própria criança as identifica como aquelas pessoas com quem ela pode contar quando for necessário. Que os próprios pais ou responsável podem indicar se há ou não essas pessoas à disposição para que na hora do aperto, vamos dizer assim, possam ser acionados para dar um suporte, para poder dar um atendimento ali complementar para aquela criança ou para aquela família. Então, quem melhor do que a própria criança, ou quem melhor do que os pais, né? A família nuclear, para indicar se há ou não e quem é e onde está essa família extensa. A gente fica, às vezes, procura um parente distante, achando que isso é família extensa. Isso não é família extensa. A família extensa, ela está à disposição, a família extensa, ela está acessível, ela pode ser contatada. E, repito, quem melhor do que a própria criança, desde que se dê a ela a oportunidade de se manifestar, quem melhor do que a própria família nuclear para dizer se há ou não e quem é a família extensa. Mas também não é só chegar, quando eventualmente eu não puder deixar a criança com a família nuclear, levar a criança e entregar para alguém. Não, toma aqui que o sobrinho é teu, toma aqui o afilhado é teu, toma aqui o vizinho é teu. Não é assim, porque eu tenho que verificar se aquela pessoa, se ela é idônea, se ela tem condições, se ela quer, né? E condições não só materiais, e é importante, né, prover condições materiais para que essa família, né, ela tenha mínimo para poder manter aquela criança. Às vezes falta uma cama, e às vezes não é uma cama, são duas, às vezes não são duas, são 5. Falta na alimentação, né? E nós temos que dar um complemento, né? A gente depois pode até falar melhor sobre isso. Então não é só chegar e entregar, mas também tem a questão emocional, tem a questão, né, moral, enfim, você tem uma série de questões que tem que ser avaliadas antes de eu tomar alguma decisão para encaminhar para cá ou para lá. Mas o que é fundamental? Ouvir a criança. E quando se fala em ouvir a criança, não é ouvir de qualquer jeito, não é ouvir em qualquer lugar ou por qualquer um, é ouvir de uma forma diferenciada. E aí, a Lei 13.431, ela procurou dar mais clareza, né, sobre como é que nós devemos fazer isso, como é que nós devemos dar voz a essa criança. Aliás, é interessante, né, quando se fala em criança, né, o termo, né, que designa as crianças, infância, né? O que é infância? De onde é que vem o termo infância? Infante é aquele que não tem voz, aquele que não tem fala, aquele que não fala. A origem etimológica da palavra infância vem daí, uma pessoa que não tem voz. Só que a lei evoluiu e hoje, né, é fundamental que nós possamos dar voz a essa criança, para que ela possa dizer para nós o que ela quer, que tipo de proteção ela quer, que geralmente não é a proteção que nós oferecemos a ela, né? Quantas vezes nós chegamos com essa proposta de proteção, que na verdade não é o que ela quer. Ela sofreu uma violação de direitos, uma violência até, uma violência intrafamiliar, mas ela não quer ir para o acolhimento. Ela não quer. Ela quer que acabe a violência, ela pode eventualmente querer que o agressor seja afastado. Aliás, se você pegar o estatuto, se você pegar a Lei 13.431, a lei da escuta, se pegar a Lei 14.344, que é a Lei Reine Borel, em momento algum eles dizem que a criança deve ser afastada da família. Dentre as medidas de proteção que está lá, uma possível é o afastamento de quem? Do agressor. Se alguém tiver que ser afastado, esse alguém é o agressor e não a vítima. Especialmente quando ela não quer isso. Porque quando você afasta uma criança da família, você não priva a criança só do convívio do pai e da mãe, mas também de irmãos, de parentes próximos, de amigos, vizinhos, colegas de escola, porque às vezes você transfere a criança para um outro município ou para um outro bairro distante, que prejudica a frequência escolar. Quer dizer, de uma hora para outra você tira o chão daquela criança e acha que isso é proteção. Isso não é proteção. Pode até ser uma necessidade diante de uma situação extrema, excepcional, mas não pode ser proteção. Aliás, uma coisa que ninguém para pensar: nenhuma criança ou adolescente pode ser acolhida contra a sua vontade. Nenhuma criança pode ser acolhida contra a sua vontade. E a criança tem o direito de saber
que ela não é obrigada a ficar na entidade de acolhimento. A gente às vezes vê, a criança fugiu do abrigo, o adolescente fugiu do abrigo. Ninguém foge do abrigo. Foge da cadeia, da penitenciária, do local onde está preso. Aí foge. Do abrigo, ela vai embora. Ela não se identifica com aquele local, ela não quer permanecer ali. Ela diz, estou indo embora, eu estou indo para a casa dos meus pais, ou estou indo para a casa da minha avó, estou indo, enfim, para o local onde ela quer estar. E se ela quiser fazer isso, vocês vão fazer o quê? Não, você não pode, você é obrigado a ficar aqui. Tá, mas como é que eu sou obrigado a ficar aqui? Com base em que eu sou obrigado a ficar aqui? Isso aqui é uma prisão? O que é que diz a lei? O acolhimento não importa em privação de liberdade. A criança tem o direito de ir e vir. Ela não pode ser acorrentada ao pé da mesa ou ao pé da cama, ou ter as portas da entidade trancadas e impedir que ela saia. Se ela quiser sair, ela vai embora. E se nós não quisermos que ela saia, a primeira coisa é verificar se ela quer ficar, se ela quer entrar. Em algum momento alguém perguntou para ela se ela quer entrar, se ela quis chegar lá, ou se nós não teríamos uma outra alternativa a oferecer para ela, a começar pela permanência na própria família e o tratamento à família. A família tem direito de receber orientação, apoio, tratamento, se for necessário, justamente para impedir que se chegue numa situação como a de afastamento de uma criança da família. Dentre os princípios que a lei estabelece, né, aqui vocês não vão conseguir ler, mas o estatuto ele trabalha, e é importante que vocês levem isso em consideração. Nós temos o artigo 100, tá? E o artigo 101 do estatuto. O 101 prevê as medidas de proteção, mas o artigo 100, o parágrafo único. Coloca aqui primeiro, parágrafo único. O artigo 100, parágrafo único do estatuto, relaciona uma série de princípios que nós devemos observar quando nós aplicamos alguma medida de proteção, ou, eu nem gosto de falar medida, quando nós realizamos alguma intervenção protetiva em prol da criança. E um princípio elementar que está lá previsto é o princípio nesse pentágono aqui, está escrito, intervenção mínima. Quer dizer, eu não posso já de cara ter a ideia, não, eu vou ter que afastar essa criança da família, como era na época do Código de Menores. Isso aqui é uma postura, isso aqui é a concepção menorista de atendimento. Eu afasto primeiro e avalio depois. Não é essa a lógica da lei. A lei não quer isso. A lei quer que nós atuemos, sim, com rapidez, mas não com precipitação, e não com assodamento, e não já de cara, chegando à última das alternativas que a lei prevê para atender uma criança. Aliás, uma coisa que nós não podemos confundir. Nós muitas vezes confundimos o afastamento do convívio familiar com o acolhimento institucional. Muitas vezes você vê o conselho tutelar sendo chamado para acolher uma criança. O que é acolher uma criança? Tem muitos conceitos que nós temos que sentar e conversar a respeito. O que você entende como, né, acolhimento institucional? O que é isso? É o conselho, conselho, fisicamente ir até onde está a criança, tirar a criança do convívio da família e colocar conselho, no acolhimento. Isso é papel do conselho? Onde é que está escrito isso? Quem acha que é assim que deve ser feito? Eu sei que é assim que se faz, mas será que é correto isso? Será que esse é o papel do conselho? Será que quando alguém da rede de proteção entende que tem que afastar uma criança da família, quem tem que ser acionado é o conselho tutelar, para que o conselho acolha e ele execute essa providência de ir lá fisicamente tirar a criança e levar para a entidade de acolhimento? Será que isso é correto? Eu digo para vocês, completamente equivocado. Não é correto. Primeiro, que o conselho tutelar não tem a atribuição de afastar a criança da família. Se tiver que afastar uma criança da família,
Isso é uma providência de competência exclusiva da autoridade judiciária. Somente o juiz. E num procedimento contencioso. O que isso quer dizer? Eu tenho que ter lá uma série de cautelas, inclusive quanto à forma do procedimento, para que eu possa garantir aos pais ou ao responsável que contraditório, ampla defesa, devido processo legal, para que eles saibam o que eles fizeram exatamente de tão grave que justificou a tomada de uma providência tão extrema como o afastamento de uma criança da família. Então, se tiver que afastar da família, somente a autoridade judiciária. Ah, mas o conselho não pode acolher? Pode. Eu, cidadão, posso acolher uma criança. Qualquer pessoa pode acolher uma criança. Encontrou uma criança na rua perdida, não sei onde é que estão os pais, ela não diz onde é que estão os pais, eu vou até a entidade, bato na porta, ó, encontrei essa criança aqui, perdida. A entidade vai receber aquela criança, vai acolher aquela criança, temporariamente, sempre temporariamente, e vai, na sequência, tentar localizar os pais. Localizou os pais, entrega de volta para os pais. Simples assim. Ou, né, ouvida a criança, ela indicou uma outra pessoa da sua confiança com quem ela quer estar, entrega para essa outra pessoa. Mas qualquer pessoa pode acolher. Não precisa ser conselho tutelar. Ah, mas me disseram que só o conselho pode acolher uma criança. Quem disse? Onde é que está escrito isso? O mesmo raciocínio que leva a crer que só o conselho pode acolher uma criança, então quer dizer que só o conselho pode matricular uma criança na escola. Só o conselho pode encaminhar uma criança para um atendimento médico, psicológico, psiquiátrico, social, entregar para os pais uma criança que está perdida. Só o conselho pode fazer isso. Será? Claro que não. Todas são medidas de proteção lá do artigo 101. Mas uma coisa que nós não podemos fazer de forma alguma, 101, proteção, é confundir atendimento, né, que o poder público tem o dever de prestar, com aplicação de medida. E aplicação de medida com execução de medida. São coisas completamente diferentes. O atendimento que o poder público deve prestar a todas as crianças, adolescentes e famílias, ele tem que ser oferecido para os cidadãos de forma espontânea e prioritária pelo poder público no contexto de uma política pública que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança deve elaborar. Para cada direito que está lá previsto na lei, ou para cada situação potencial de violação de direitos, nós temos que ter uma política pública correspondente. E a política pública ela vai indicar desde ações de prevenção, e aliás, toda política pública que se preza, especialmente em matéria de infância e juventude, tem que ter foco na prevenção. A prevenção ela tem que ser uma preocupação. Eu tenho que verificar quais são as situações que geralmente levam à violação de direitos de criança, e a partir daí, de uma ação coordenada, integrada de diversos atores, como diz a lei, lá na comunidade, em loco, se for preciso, na família, em domicílio, realizar ações concretas para evitar que aquela situação, que é uma ameaça, se transforme numa violação concreta. E por isso, se você pegar a lei, e aí não é o estatuto, né, não está aqui à disposição diretamente, mas uma lei que eu gostaria que vocês anotassem, depois lessem com calma em casa, é a Lei 13.257 de 2016. Que lei é essa? O Marco Legal da Primeira Infância. Que embora, né, fale da política para a primeira infância, vale para outras faixas etárias, né, também, não é só primeira infância, até 6 anos. Isso vale para crianças maiores, adolescentes. A lógica que está aqui, a lógica, vale para todos. Se vocês lerem com atenção um artigo, que é o artigo 14 dessa lei, 13.257, o Marco Legal, esse artigo 14, ele fala, em linhas gerais, como é que a política para a primeira infância, que é uma fase tão importante do desenvolvimento humano, ela deve ser implementada. Como é que a política deve ser elaborada e implementada? E se olharem com atenção, o primeiro órgão público que é chamado
para integrar essa política da primeira infância, não é como muita gente pensa, a assistência social. Aliás, tem gente que pensa que a política da infância é um puxadinho da política da assistência social. Não é. A política da infância, ela é eminentemente intersetorial. E embora a assistência social tenha um papel muito importante na elaboração e na execução dessa política, ela é apenas um dos setores da administração que tem que participar. E se olharem com atenção a lei 13257, o primeiro órgão chamado, o primeiro setor da administração chamado para integrar essa política é a saúde. Saúde, nutrição, educação, assistência, aí, cultura, esporte, lazer, habitação. Quer dizer, nós temos vários outros setores que têm que se integrar para que cada um assuma as suas responsabilidades, dê a sua contribuição. Porque a partir da soma desses esforços, desses conhecimentos, dessas experiências, dessas iniciativas, é que vai fazer com que a gente possa verdadeiramente chegar, né, à proteção integral à criança. E com ações que devem começar com a prevenção. E uma prevenção que deve abranger não só a criança, mas fundamentalmente quem? A família. E se pegar esse artigo 14 e olharem com atenção, está aqui expresso que as ações desses diversos órgãos, elas são centradas na criança, mas focadas em quem? Focadas nas famílias. E justamente em que famílias? Naquelas famílias que se encontram em condição de maior vulnerabilidade, que estão com dificuldade de assumir o seu papel de proteção, de cuidado, de educação dos seus filhos. Aquelas famílias que geralmente, se nós não tivermos um olhar legal, mas sim um olhar leigo e um olhar ultrapassado, menorista, são as famílias que nós vamos tirar as crianças do seu convívio. Mas na forma da lei, são justamente essas, aquelas cuja condição ela está mais comprometida, você tem lá um grau mais alto de vulnerabilidade, um grau mais alto de problemas ali acontecendo. Essas famílias, elas têm que receber uma atenção prioritária por parte do poder público. E o que diz a lei? Essa atuação do poder público, ela tem que ser realizada na comunidade. E se for preciso, em domicílio. Não é simplesmente chegar amanhã ou depois aqui, alguém aplicar uma medida, como a gente vê muitas vezes se demandando ao Conselho Tutelar e se reduzindo o Conselho Tutelar a um órgão de aplicação de medida, de encaminhamento e de requisição. Isso é um erro gigantesco. O Conselho Tutelar não foi criado para isso, muito menos foi criado para tirar a criança da família. O Conselho Tutelar foi criado para quê? Para ser aquele que vai zelar pelo cumprimento dos direitos. Qual é a primeira atribuição? Eu costumo dizer, a atribuição primeira do Conselho Tutelar, que muitas vezes não é colocada do jeito que é, ou não é, artigo 131 do Estatuto, não é nem no artigo 136, a parte final, que a atribuição é do quê? Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente previsto nesta lei. Cumprimento por parte de quem? Por parte da família, da sociedade e especialmente por parte do poder público. Cobrando do poder público que nós tenhamos uma política pública consistente, uma política pública que tenha foco na prevenção, que tenha mecanismo de proteção, atendimento aos pais, ao responsável, e que ofereça alternativas. A ideia é que nós possamos oferecer alternativas para aquelas situações que são as mais variadas, porque cada pessoa tem uma dificuldade, cada pessoa tem uma necessidade. Porque quando você fala em aplicação de medida, você não pode aplicar uma medida de forma aleatória. A gente às vezes vê, eu vou chamar o conselho para aplicar medidas de proteção. Que medidas? Com base em que o conselho vai aplicar alguma medida? Qual é a informação que ele tem junto àquela família, junto àquela criança, para poder tomar alguma decisão e aplicar alguma medida? É no chute? É só olhar para o freguês e vai descobrir o que é que ele precisa e o que é que eu devo fazer por ele? É assim que se faz? E supondo que ele aplique uma medida, ele vai encaminhar esse caso para onde?
Quais são os programas e serviços que correspondem às medidas que são previstas em lei, para onde o conselho possa encaminhar esse caso, para que haja continuidade do atendimento? Ou não tem nada disso? Ou você chama o conselho de forma genérica e aleatória, sem saber por que está chamando, o conselho chega lá, não tem suporte técnico nenhum para avaliar aquela situação, para que a gente possa saber o que está acontecendo, o que aquela criança e aquela família necessitam, qual é a sua capacidade, a sua dificuldade, deficiência, a sua potencialidade, enfim, não se sabe absolutamente nada. E o conselho no papel aplica uma medida e faz um encaminhamento, sabe-se lá para onde vai ser atendido, sabe-se lá de que jeito, sabe-se lá por quem. Não é assim que se faz. Nós precisamos ter alternativas. Veja que só no que diz respeito à política de efetivação ao direito à convivência familiar, olha só a quantidade de opções, de alternativas que a lei prevê. Inclusive, aliás, faltou espaço, tem um etc. ali, né? A gente podia até colocar mais quadradinhos aqui, com outras possibilidades de intervenção. Olha lá a quantidade de opções que a lei oferece, de possibilidades de intervenção. Como é que eu vou saber qual que é a mais adequada para aquele caso em concreto, na esfera protetiva? Quem que vai tomar a decisão a respeito disso? De encaminhar para cá ou para lá, de realizar esse ou aquele atendimento? E onde é que o atendimento vai ser realizado? Qual é o equipamento correspondente àquela medida ou àquela ação que a lei prevê que deveria ser implementada? Isso está devidamente definido, combinado entre nós? Nós sabemos de antemão qual é o órgão responsável pelo atendimento A, B ou C, que corresponde a essa ou aquela medida que a lei prevê? Quando vocês, quando o próprio conselho aplica uma medida, eu não gosto de falar em medida, mas quando aplica uma medida, ele sabe exatamente para onde encaminhar esse caso, e quando encaminha esse caso ele é atendido de forma adequada nesse equipamento. Esse equipamento que executa essa medida, ele está dimensionado em termos de quantidade de pessoal, de técnicos, de profissionais, em termos de qualidade técnica, capacitação, formação do profissional que atende para cumprir os objetivos que se propõe? Ou é um equipamento que muitas vezes está sucateado, está com poucos profissionais, sobrecarregado de serviço, que atende uma série de outras demandas e que não tem lá profissionais verdadeiramente especializados para atender as situações que nós encaminhamos para eles? Aliás, uma preocupação primordial do Conselho Tutelar, que eu não sei como é que vocês estão executando, como é que estão cumprindo essa atribuição, mas é uma atribuição que muitas vezes não é exercida como deveria. É a atribuição que está lá no artigo 95 do Estatuto, que é o quê? Fiscalizar programas e serviços. E não basta fiscalizar, nós temos que fiscalizar e avaliar. Se você olhar o artigo 90, parágrafo 3º, inciso 2 do Estatuto, isso aqui é o Estatuto, nós temos que avaliar a qualidade e a eficiência do serviço que é prestado. Porque não basta aplicar uma medida e fazer um encaminhamento, ou realizar um atendimento, um atendimento genérico. Você tem que ter um atendimento de qualidade, por profissionais que tenham a habilitação técnica necessária para realizar as intervenções devidas e que sejam adequadas às diversas situações, os diversos graus de complexidade que os casos apresentam. E eu não estou aqui falando só baixa, média e alta complexidade para fins de tipificação, tá? Costumo dizer, a vida é muito mais complicada do que baixa, média e alta complexidade. Nós temos vários graus intermediários e uma coisa que nós não podemos é negar o atendimento a quem quer que seja. Eu digo, nós não temos o direito, enquanto agentes públicos, de deixar quem quer que seja para trás. Nós temos que atender a todos, independentemente do grau de complexidade. Agora, o que nós não podemos é atender todo mundo do mesmo jeito. Ou pior, de qualquer jeito, por qualquer um, sem compromisso
com o resultado, porque o nosso compromisso não tem que ser com o atendimento, tem que ser com o resultado. E daí porque é fundamental que nós dimensionemos o atendimento de acordo com a necessidade de cada um. Não é o usuário que tem que se adequar ao que nós estamos oferecendo a ele. Porque muitas vezes se oferece o atendimento. Mas e aqueles casos que estão num grau de complexidade maior, que têm uma dificuldade maior? Como é que esses casos estão sendo atendidos concretamente? Será que eles são atendidos como deveriam? Ou eles estão sendo atendidos sem a devida qualificação técnica por quem atende? Não por culpa de quem atende, porque às vezes quem atende até quer fazer um bom trabalho, só que não tem aquela formação específica para realizar a ação devida, a ação que aquela pessoa, que aquela família necessita, do jeito que ela necessita. E daí porque uma questão básica que a lei, essa lei, a Lei 13.431, a Lei da Escuta, prevê uma preocupação básica, logo no início do atendimento. Isso aqui é uma atribuição que compete à assistência social. A Lei 13.431, isso aqui é a Lei 13.431, tá? Para deixar bem claro, estou falando da Lei 13.431, a Lei da Escuta. 13.431 de 2017, tá? Essa lei, no artigo 19, que fala da assistência social, embora eu diga isso aqui, vale para outras políticas públicas, mas no artigo 19, inciso 1, prevê o quê? A elaboração de um plano individual, veja o termo que a lei usa, plano individual e familiar de atendimento. Para quê? Para que justamente eu possa envolver a família. Eu tenho que envolver todo mundo, tenho que envolver a família. Não é só a criança que vai ser atendida, não é só ela que vai ser trabalhada, é a família como um todo. Ainda que a família tenha problema, ainda que a família seja agente de violação, isso não me dá o direito de abandoná-la. Aliás, se você pegar o Estatuto, artigo 18b do Estatuto, você tem medidas lá previstas especificamente a quem? Aos autores de violência contra a criança. Não numa perspectiva de punição, mas numa perspectiva de correção, de orientação, para que ele reflita a respeito e não repita aquela situação. A Lei René Borel, ela prevê também exatamente isso, que nós devemos encaminhar o agressor para programas de orientação, de apoio, de tratamento, para que ele seja conscientizado a respeito das consequências daquela conduta, para que ele, de espírito, de coração, ele se comprometa a não mais praticar aquela conduta, não só em relação àquela criança, mas em relação a qualquer outra criança. E eu pergunto a vocês, nós temos programas e serviços correspondentes às medidas do artigo 18b, que só está aqui só para vocês verem, depois eu falo com melhor mais atenção sobre isso. Olha lá, artigo 18b do Estatuto, acrescida o Estatuto pela Lei 12.010, não, 13.010, a Lei Menino Bernardo, que também é uma outra lei que fala sobre a violência contra a criança e o adolescente. E esse artigo 18b prevê uma série de medidas que são aplicáveis pelo Conselho Tutelar e apenas pelo Conselho Tutelar, não pelo juiz. Por quê? Porque não se quer a judicialização da proteção. A proteção, em regra, ela não deve ser judicializada. A proteção, em regra, deve ser exercida primeiramente, pela própria rede de proteção. A rede de proteção ela tem que assumir o protagonismo da proteção. Não tem que ficar esperando que venha o juiz, o promotor, ou mesmo o conselho tutelar, dizer o que é que deve ser feito para proteger aquela criança. É a rede que tem que assumir a sua responsabilidade, ou as suas responsabilidades. Tá? E o artigo 18b, ele deixa claro que quando você se depara com uma situação de violência contra a criança, você tem que trabalhar não só a vítima, mas também o agressor, também o agente de violação. Só que você tem que ter à disposição, não é a disposição do conselho, é a disposição da sociedade. Programas e serviços equivalentes ao artigo 18b, que, repito, agora a Lei René Borel, ela também prevê isso, ela também prevê que nós tenhamos mecanismos para atendimento aos vitimizadores. E eu pergunto para vocês, precisa responder, nós temos nos municípios aqui presentes programas e serviços que correspondam às medidas do artigo 18b, que nos permita encaminhar os vitimizadores para um atendimento diferenciado, para que eles sejam conscientizados, orientados, tratados, se for preciso, para que não repitam aquela condição, aquela situação de violência?
Nós temos isso? Se nós não temos, eu acho que nós precisamos urgentemente pensar em criar. Aliás, para cada uma dessas disposições aqui, nós temos que ter programas e serviços correspondentes. O artigo 90 do Estatuto fala de uma série de programas. E o Estatuto, veja, ele não faz... Eu sei que quem é da assistência social tem aquela distinção, né? Programa é temporário, serviço é permanente. O Estatuto não tem essa distinção. Ele usa o termo programa indistintamente para falar de programas e serviços. Por isso eu falo programas e serviços. E aí nós temos lá no artigo 90 uma relação de serviços que devem estar à disposição para aqueles casos que necessitam. Eu tenho que ter lá medidas, né? Aliás, programas e serviços correspondentes às medidas do artigo 18b para que possam ser aplicadas as medidas. Adianta o Conselho Tutelar aplicar a medida do artigo 18b. Eu acho que é o inciso 4º ali, encaminhamento do autor dessa violência a cursos ou programas de orientação. Adianta aplicar essa medida se não tiver um curso ou um programa de orientação especificamente voltado ao autor da violência? E aí como é que faz? Supondo que aplique a medida, vai encaminhar para onde? E quando você encaminha, bate lá no equipamento, o equipamento está preparado para atender essa demanda? Nós temos lá profissionais qualificados para poder executar as ações correspondentes que são necessárias para que eu possa não só atender de qualquer jeito, mas tratar aquela pessoa, para que eu possa conscientizá-la, fazer com que ela se comprometa, não é perante a autoridade na base da intimidação, mas de corpo e alma, né? Coração e mente, né? Para não praticar aquela conduta. Olha lá o artigo 101 do Estatuto, 101 que eu falei ainda há pouco, tem a relação de medidas de proteção, que inclusive podem ser outras além daquelas lá previstas expressamente na lei. Eu tenho programas ou serviços correspondentes a essas medidas de proteção do artigo 101. Artigo 129, medidas que são especificamente voltadas aos pais ou ao responsável. Sendo que as primeiras delas, do inciso 1 a 4 do 129, são, eu costumo dizer, são medidas de proteção à família. Nós temos programas e serviços correspondentes a essas medidas, ou nós só temos, quando muito, um atendimento genérico? Olha lá, uma coisa é uma medida, outra coisa é um atendimento genérico, que é oferecido também de forma genérica, sem a preocupação, né, de dimensionar o atendimento, sem a preocupação de elaborar esse plano individual e familiar que a lei prevê, que deve levar em conta necessidade pedagógica, capacidade, potencialidade, eventuais deficiências. Porque muitas vezes se aplica medidas e faz um encaminhamento para o equipamento, sem combinar nem com o equipamento e nem com a pessoa que recebeu a medida, que não sabe às vezes o que está acontecendo, e que não tem os meios para se vincular àquela ação, porque não foi nem avaliada a sua capacidade, não é só a capacidade financeira de eventualmente pagar um transporte, capacidade intelectual, porque nós lidamos com pessoas que às vezes têm déficit intelectual, têm inclusive um transtorno mental leve, moderado, até severo, que não foi diagnosticado. E como é que eu posso pensar em vincular essa pessoa a essa ou aquela ação, sem antes avaliar a sua real capacidade de se vincular àquela ação? Quer dizer, o que eu quero dizer, aplicar medida por si só não significa nada. Não quer dizer absolutamente coisa alguma. Não é garantia de nada. Porque se não houver a prévia avaliação quanto à necessidade real daquela pessoa, em relação àquela providência que vai ser tomada, ou que se pretende tomar em relação a ela, mas sem permitir que aquela pessoa, ela participe da definição do que vai acontecer. Vamos lá, artigo 100, parágrafo único, quem tiver o estatuto na mão, esse é o estatuto, ou depois leia em casa, inciso 12, artigo 100, parágrafo único, inciso 12 do estatuto. O que é que diz lá? Dentre os princípios que a lei estabelece, eu tinha falado, intervenção mínima. O inciso 1, aliás, o que é? Condição da criança como sujeito de direitos. Só que esse inciso 1, ele acaba sendo violado, já de cara, quando nós não cumprimos, por exemplo, o inciso 12. O 1 tem ligação com o 12. O que diz o inciso 12 do artigo 101? Aliás, o artigo 100, parágrafo único. Oitiva obrigatória
e participação. Tanto a criança ou adolescente, como os seus pais ou responsável, eles têm o direito de ser ouvidos, de expressar sua opinião, seu desejo, de ter essa opinião considerada pela autoridade que vai atuar naquele caso, ou por qualquer um de nós que vai atender aquela situação, para que ela possa justamente dizer, tá, o que eu quero que aconteça? Porque, veja, constatei que houve uma violação. E daí? Qual é a consequência? Bom, para não... Eu tenho aqui esse fluxo. Na verdade, quando a gente fala em rede de proteção, sistema de garantia, né, é importante que nós tenhamos sempre definidos, combinados, fluxos e protocolos. Não pode o atendimento ser feito de forma aleatória, cada um faz do seu jeito, de qualquer jeito, cada um tem uma visão a respeito, não tem problema de antemão, cada um tem uma visão, cada um pode ter uma visão à vontade. Só que nós vamos ter que ter uma hora, sentar juntos, bater o martelo e dizer, ó, o fluxo é esse, o protocolo é esse. Vocês têm tais e tais e tais responsabilidades. Os demais têm também outras responsabilidades. E cada um vai ter que assumir as responsabilidades que lhe cabem. Eu não posso jogar tudo na conta de um órgão só. Muitas vezes você acha que o conselho tutelar, ele é o único responsável, e ele tem que saber tudo e fazer tudo. Isso é um equívoco gigantesco. Como se fosse o único órgão responsável. Não é. Todos. É o que eu comecei a falar. É dever de todos. Está na lei. Está na Constituição. Então todos têm que assumir, cada qual, a sua parcela de responsabilidade. Mas tem que ficar claro o que é que cabe a cada um fazer, qual que é o papel de cada um. Nós temos que ter isso definido previamente. E o fluxo, né, a definição de fluxo faz parte. Olha lá, recebi uma denúncia de violência aqui intrafamiliar. Ou, né, a Rani Borel fala, doméstica e familiar. Você tem, naturalmente, 2 desdobramentos. De cara. 2 preocupações. Preocupação, né, não é a primeira, digamos assim, no sentido de importância, mas uma preocupação. Responsabilizar o autor daquela violência. Ele tem que ser responsabilizado. O que é responsabilizar? Vamos lá, etimologicamente, a palavra responsabilizar, o que é que significa? Significa dar uma resposta. O Estado tem que dar uma resposta para aquele autor da violência. Pode ser uma resposta de várias ordens, inclusive uma resposta penal. Se houve ali a prática do crime, ou se há suspeita da prática do crime, quem tem que investigar esse crime, quem que é? O Conselho Tutelar? É a polícia. É a polícia judiciária. Esse é o papel primordial da polícia judiciária. E por isso, quando você tem aqui uma denúncia de violência, você tem 2 linhas aqui. Ó. Aqui é uma linha que está seguindo, aqui para baixo é outra linha. Na parte de repressão, você vai acionar quem? A polícia judiciária. E nós temos que ter um canal de comunicação direto com a delegacia de polícia, para que a delegacia de polícia receba as comunicações, as notificações compulsórias de suspeita ou confirmação de violência. Precisa ter comprovação. Havendo a suspeita, já tem que haver a notificação. Inclusive, a lei Rani Borel, ela considera crime a pessoa deixar de efetuar a notificação quando toma conhecimento de casos de violência intrafamiliar, né, violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente. É crime deixar de fazer a comunicação. E outras formas de violência é infração administrativa. Então é importante que nós tenhamos mecanismos de comunicação instituídos dentro da rede de proteção, para que qualquer pessoa que tome conhecimento ou que suspeite que houve ali uma violência contra a criança, ele efetue a notificação. Não precisa ir na delegacia registrar o BO. Aliás, nós temos que facilitar ao máximo o registro da ocorrência. E a lei prevê, inclusive, a possibilidade de instituição de mecanismos informatizados para que nós possamos fazer a comunicação por meio eletrônico, sem precisar ir fisicamente à delegacia. Mas tem que comunicar à polícia. É dever do cidadão e do servidor público e de qualquer um que tomou conhecimento do fato,
comunicar à polícia quando houver suspeita de crime. E aí, se olhar aqui a linha, né, vai ter toda uma sequência de ações e de possibilidades aí de intervenção na parte da repressão em relação ao autor da violência. Tá, mas isso é uma preocupação. A preocupação maior, a preocupação preponderante, que a lei considera, não é com a repressão. A preocupação preponderante é com o quê? Com a proteção à vítima. E nós não podemos enxergar a vítima como muitas vezes ela é vista e tratada como um mero instrumento de produção de prova. Como se ela tivesse obrigação de falar a respeito do que ela sofreu para eu poder punir o autor da violência. Não é assim. Para isso se criou a Lei 13.431. Porque a Lei 13.431, ela tem uma preocupação primária com a proteção da vítima. Inclusive para impedir que, a pretexto de responsabilizar o autor da violência, eu pratique uma nova violência contra essa criança ou adolescente. O que a própria lei considera a chamada violência institucional. Que é justamente praticada por quem? Por nós. Que temos o dever de proteger, mas porque agimos de forma precipitada, improvisada, desqualificada, sem planejamento, né, sem cautela, sem avaliar quem é aquela criança, adolescente, antes de mais nada, para saber o que é que ela necessita e como é que eu vou fazer aquela abordagem, aquela intervenção, eu acabo violando um novo direito, violando um outro direito dessa criança. E eu não tenho essa autorização. A pretexto de preservar um direito, eu não posso violar outro. Isso não é proteção integral. Lembra o artigo 1º do Estatuto? Isso não é proteção integral. A proteção integral pressupõe a preservação de todos os direitos. E dentre os direitos que a criança tem previstos lá na Lei 13.431, um direito elementar lá previsto, artigo 5º, inciso, não lembro agora, acho que é o 3º ou 4º, mas enfim, está lá, artigo 5º dessa Lei 13.431, é o direito de ser atendida por profissionais qualificados. O direito de ser ouvida, ter a sua opinião considerada, o direito de permanecer em silêncio se ela não quiser falar. O direito de ter sua situação psicossocial e jurídica avaliada por especialistas, por profissionais qualificados, para que nós possamos, antes de mais nada, antes de qualquer abordagem ou intervenção, realizar as ações que são necessárias, com a competência e qualidade técnica devidas, e sem revitimizar essa criança ou adolescente, né, a pretexto de protegê-la ou de responsabilizar o autor da violência. E aí é que entra a escuta especializada. E como o próprio nome diz, escuta especializada, que não pode ser feita por qualquer um, tem que ser feita por quem tem especialização, por quem tem uma formação técnica específica para realizar aquela abordagem, para que ele saiba como proceder. E não é só ouvir, porque nós temos que ter toda uma preocupação antes de mais nada, antes mesmo de começar a ouvir, de avaliar aquela criança. Por isso que todo o fluxo que vocês virem aqui que eu estou fazendo, olha lá, onde é que começa? Primeira providência protetiva. Primeira providência protetiva, o pentágono aqui. Realizar um diagnóstico. Se existe um problema, vamos pensar como o pessoal da saúde, né? Aliás, o raciocínio da saúde, a saúde é importantíssima dentro do sistema de garantia, até para isso, para nos ensinar alguns procedimentos básicos ali que nós temos que adotar, algumas cautelas básicas. Se você tem um problema de saúde, a primeira coisa que você vai fazer, o que é? É um diagnóstico. O médico vai te entrevistar, fazer um exame clínico, vai mandar você fazer um exame de sangue, uma radiografia, uma tomografia, uma cinturografia, enfim, o que for necessário para que o médico saiba exatamente o que está acontecendo, qual é o problema que você tem de saúde e o que está causando esse problema. E a partir daí ele vai definir juntamente com você o tratamento que ele entende mais adequado, de acordo com a técnica que ele conhece, sempre procurando aquela intervenção que é a menos invasiva,
Ou não é? Se alguém aqui é da saúde, me corrija se eu estiver errado, por favor. A menos invasiva, a menos traumática possível. E que seja viável ao paciente. E muitas vezes ele sozinho não vai ter condição de seguir aquele tratamento. Ele vai precisar de um apoio externo. Primeiramente da família, eventualmente de alguém da sua confiança, que vai ter que ajudá-lo, tomar uma medicação, levar para um atendimento lá no posto de saúde ou num hospital, enfim. Tudo isso tem que ser devidamente planejado, né? Combinado com o paciente. Né? Mas começa tudo aonde? Com a avaliação técnica. E dentro dessa avaliação técnica, e veja, não estou falando atendimento pelo Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, entendam, não é órgão técnico. O Conselho Tutelar, na forma da lei, é órgão eminentemente político. Não é político partidário, não é fazer oposição ao prefeito ou aplaudir o prefeito. Não tem nada a ver com política partidária. Político no sentido puro da palavra. Que é aquele que justamente vai procurar zelar pelos direitos, vai procurar fazer com que cada um dos demais órgãos e agentes corresponsáveis saiba qual é o seu papel e assuma as suas responsabilidades. A preocupação primária do Conselho Tutelar não é com aplicação de medida, com encaminhamento, com requisição de serviço, porque isso muitas vezes não leva a lugar algum. Seja porque a medida é aplicada de forma equivocada, seja porque não tem para onde encaminhar, porque não tem os equipamentos correspondentes, pelo menos que tenham a competência, a qualidade técnica necessária para você poder prestar o atendimento para aqueles casos, especialmente aqueles casos mais complexos que surgem. E eu costumo dizer, quando você tem no município um excesso de intervenção do Conselho Tutelar, isso é um sinal gravíssimo de que a rede de proteção ou não existe, ou não está funcionando como deveria. Porque num sistema ideal, a rede de proteção assume as responsabilidades que lhe são próprias, independentemente da intervenção do Conselho Tutelar. O atendimento que é prestado à criança, ao adolescente, à família, ele independe da aplicação de uma medida, até porque, como eu disse, aplicar medida por aplicar não significa nada e pode não levar a lugar algum. Aliás, pode levar a uma revitimização, pode levar a uma violência institucional, pode levar a um prejuízo maior para aquela criança. Porque o que importa não é aplicar a medida, sim, realizar um atendimento de acordo com o que cada um necessita, do jeito que necessita. Então, por isso que se você olhar todos os fluxos que eu desenho, começa aqui, diagnóstico, avaliação técnica, por profissionais qualificados. E nós temos que ter, dentro da rede de proteção, profissionais que sejam capazes de realizar essa avaliação técnica. E no contexto da avaliação técnica, sempre que possível, não é obrigatório, porque, repito, se a criança não quiser, ela não pode ser obrigada a falar. E, em muitos casos, ela não consegue falar, seja pela idade ou por uma outra condição que ela possui, ela não vai conseguir falar. Mas sempre que possível, sempre que eu puder, e sempre que ela quiser falar, ela deve ser ouvida. Não só em relação ao fato, não só em relação à violência sofrida, mas em relação a outros aspectos relativos ao atendimento que nós vamos ter que definir. Porque uma coisa é eu constatar, aconteceu a violação. E daí? Porque na esfera protetiva, olha lá, na esfera criminal é uma linha, né? Você vai lá seguindo, você tem quase que uma linearidade ali de ação. Mas na esfera de proteção, você tem várias possibilidades de intervenção. Aqui, isso aqui é simplificado, porque essa linha descendente aqui, ó, que você vai dizer, ó, você vai manter, apesar da violência, você vai manter a criança na família. Porque é princípio da lei. Eu só vou afastar a criança da família se houver uma justificativa real para o afastamento. Se houver uma real necessidade constatada. Se a própria criança quiser sair, porque ela pode... Lá o menino Bernardo, né? Pediu para sair. Nós não ouvimos o Bernardo. Mantivemos na família. O que aconteceu? Morreu. Outros pedem para ficar. E nós não ouvimos também. E tiramos da família. E eles ficam, às vezes, sofrendo lá, calados. Especialmente quando é uma criança de pouca idade, que não conhece seus direitos, que não tem a iniciativa de ir embora da entidade de acolhimento. Ele fica lá sofrendo calado. Mas não queria estar lá. E não precisaria estar lá, se fizéssemos a coisa certa. Mas, enfim, a preferência é ficar na família.
E aí você tem aqui as possibilidades, né? Encaminhar para cursos, programas aqui do 18B, programas de orientação, apoio à família, e encaminhar aquela criança diretamente para os atendimentos protetivos que ela necessitar. Não precisa acionar o conselho tutelar para que o conselho aplique a medida A, B ou C. Se quem ouviu a criança, se quem fez o diagnóstico constatou uma necessidade, seja na área da saúde, na área pedagógica, na área social, na área, enfim, onde for, esse cidadão que ouviu, que atendeu naquele primeiro momento aquele caso, ele já faz o encaminhamento direto para os atendimentos protetivos devidos. Inclusive aqui tem esse desenho aqui procura mostrar mais ou menos isso. Olha lá, mais uma vez, diagnóstico, escuta quando possível, e quem faz o diagnóstico já encaminha direto para o atendimento que for necessário. O que determina o dever de agir do poder público não é a aplicação de medida A, B ou C pelo conselho tutelar. É a necessidade do cidadão. Se o cidadão necessita, ele tem o direito. E se ele tem o direito, o poder público tem o quê? Tem o dever de atender. Simples assim. Mas não atender por atender, atender de uma forma adequada, com qualidade técnica, né? Com resolutividade, planejando aquela ação. Mas, enfim, aí você tem aqui, como eu falei, desdobramentos. Você vai, aqui, ó, olha aqui, conselho tutelar MP, estão aqui, ó, um embaixo do outro, tem um asterisco ali, tá vendo? E aqui embaixo, aliás, aqui, o asterisco. O acionamento do conselho tutelar, assim como do Ministério Público, ou do sistema de justiça, né, próprio juiz, enfim, mas geralmente vai ser via Ministério Público, ele é uma exceção. Não pode ser a regra. E ele tem que ser justificado. Vocês querem que o conselho intervenha? Por quê? Por quê? O que querem que o conselho faça? Com base em quê? Com base em quê que se chegar a essa conclusão e que o conselho vai também chegar à sua conclusão? Se vocês só acionarem o conselho tutelar, genericamente, sem explicar o porquê, sendo o conselho um órgão leigo, e é, mas no meu conselho tem uma assistente social lá que é formada, tem um conselheiro que é psicólogo. Não interessa. Como conselheiro, ele não é assistente social, ele é conselheiro. Ele não é psicólogo, ele é conselheiro. Conselho não é equipe técnica, conselho é conselho. Pode ter a composição que tiver, mas a maioria dos municípios eu sei, não sei como é que é aqui em Valinhos, mas em outros municípios, os conselheiros, em regra, não têm nível superior, não têm uma formação, e ainda que tivesse, é aquela história, eu sou promotor de justiça há 30 anos, vou fazer 31 anos agora, em outubro. Encaminha para mim um caso desse. Eu não vou saber o que fazer. Por que eu não vou saber? Porque, veja, a lei me dá o quê? A lei me dá possibilidades. Olha aqui, mais uma vez, nesse desenho aqui. Olha quantas. Só em relação àquele direito. Ela não me diz o que fazer diante daquela situação A, B ou C. Cada caso é um caso. Ele tem que ser avaliado individualmente, não somente sob o aspecto jurídico. Falar em tese é fácil. Em tese, me dê aqui um caso qualquer e em tese eu vou dar uma solução. Que é no chute. Mas num caso concreto, aquele caso daquela criança, daquela família, não adianta acionar nem o conselho tutelar e nem o juiz, se não subsidiarem um ou outro com informações técnicas que sejam capazes de permitir que eles, né, entendam o que está acontecendo e possam, a partir daí, das alternativas, não só que a lei estabelece, mas que as normas técnicas, né, que os profissionais de outras áreas fornecem, a gente possa encontrar uma solução. Por isso que quando a gente fala em sistema de garantia, rede de proteção, esse desenho tem tudo a ver. Ele tem várias simbologias, né? Uma eu já falei, é nós darmos as mãos, né, e abraçarmos aquela família, não permitir que ela escape por lado nenhum. Seja qual for o grau de complexidade, qual for o problema que esteja lá instalado. Nós temos o dever de atender e o dever de resolver aquela situação. Por mais grave, por mais complexo que seja. Só que ninguém vai resolver sozinho isso. Muito menos com uma canetada. Para que nós possamos resolver, nós também temos que sentar juntos.
numa mesa redonda. Lembra o rei Arthur? A lenda do rei Arthur? Em que ele se sentava junto com os cavaleiros para debater os problemas do reino, numa mesa que era redonda, tábua redonda. Por que a mesa era redonda? Para que ninguém tivesse a aspiração de sentar na cabeceira. Porque ninguém era mais importante do que ninguém. Porque é importante que um sente junto com o outro, olho no olho, discutindo como iguais o que está acontecendo. Porque a soma desses conhecimentos, desses esforços, das impressões que cada um tem, da experiência de cada um, que vai permitir que nós possamos entender o que está acontecendo e, a partir daí, tomar as decisões corretas. E vamos ter que combinar entre nós e distribuir entre nós responsabilidades, ações diversas que vão englobar diversos aspectos da vida daquelas pessoas. Mas não adianta eu fazer isso para eles, combinar entre nós e cobrar deles. Não, nós temos que combinar entre nós, mas também temos que combinar com eles. Lembra lá? Domingão do Faustão. Agora é Domingão com o Hulk. A preposição, né? Parece uma coisa boba, mas não é. Se eu faço alguma coisa para alguém, sem ouvi-lo, sem permitir que ele participe da discussão, da definição do que vai acontecer, isso vai ter um resultado. Agora, quando eu faço com que aquela pessoa, ela participe efetivamente, ela se manifeste, a gente possa argumentar com ela, ela tem a possibilidade de propor algo, de questionar a nossa ideia A, B ou C, isso vai ter um outro resultado. Então, por isso é importante que nós combinemos entre nós, mas também nós combinemos com eles. E daí porque é fundamental que nós demos efetividade a esse dispositivo. Artigo 100, parágrafo único, inciso 12. Oitiva obrigatória, qual é a parte do obrigatória que nós não entendemos ainda? E participação. Participação também é obrigatória, evidentemente, na definição do que vai acontecer. Leia um dispositivo, está lá a criança, o adolescente, claro que respeitado, seu estágio, desenvolvimento, sua capacidade de compreensão, tem o direito de participar da definição do que vai acontecer. E não só ela, os pais ou o responsável também. E quantas vezes nós nos preocupamos em chamá-los para discussão, colocar eles lá, não no centro da mesa, e todo mundo apontando o dedo, mas junto conosco, vem cá, vamos sentar, vamos. Nós entendemos que é dar a eles a possibilidade de dizer para nós o que é que eles querem. Qual é a expectativa deles em relação à nossa atuação? O que é que eles querem que nós façamos por eles? Claro que muitas vezes não vamos conseguir fazer exatamente o que a criança quer, o que a família quer. Talvez não seja possível por várias razões. Mas pelo menos nós temos o dever de ouvir, o dever de levar em conta a opinião de cada um. Por isso que a escuta especializada, ela é importante e ela é uma etapa essencial de qualquer atendimento que venha a ser prestado e que ela deve ser feita logo no início, quando possível. Para que nós possamos entregar para a criança e para a família a proteção que os representa, que eles querem receber. Não é o que nós estamos dispostos a oferecer. Porque, repito, às vezes o que nós oferecemos é muito pouco, ou é algo completamente fora da realidade daquela pessoa. Ou porque ela não quer, ou porque ela, embora até queira, mas ela não tem capacidade de se vincular àquela ação. Ela não consegue. Tem um problema com drogadição, tem um problema de ordem psíquica, enfim, tem uma outra situação qualquer que inviabiliza que ela, por mais que ela se esforce, ela consiga a se vincular àquela ação. E aí, quando ela não vai aderir, né, que a gente vê, não aderiu, como se fosse esparadrapo, a gente coloca a culpa neles. E nós? O que nós fizemos, antes de mais nada, para que a gente possa avaliar a real necessidade, a capacidade, né, a deficiência, a potência. Enfim, nós chegamos a fazer esse diagnóstico como deveríamos ter feito? Demos oportunidade para que eles se manifestassem e participassem da definição do que vai acontecer com eles? Ou não? E agora, que eles eventualmente não aderiram, né? Aliás, nós primeiro elaboramos esse tal plano individual e familiar, como prevê a lei, né? Elaboramos isso aqui, né? 19, inciso 1 da lei 13431, ou não? E como é que fizemos isso? É aquele chapão, porque às vezes a gente fala plano individual, mas individual só tem um nome, né? Que é o mesmo para todo mundo.
E aí, evidentemente, aquelas situações de maior complexidade, né, a gente não consegue resolver. Resolve daqui para baixo e olhe lá. Aquelas que estão numa complexidade maior, não resolve. E aí o que faz? Aí chama o conselho. Ou manda para o promotor. Ou manda para o juiz. Naquela expectativa de que nós, como que num passe de mágica, ou como se nós tivéssemos, né? Como esse desenho aqui retrata, né? Um conhecimento quase, né, divino, né? Hegemônico e tal, que a gente conseguisse resolver alguma... Ninguém resolve nada sozinho. E digo para vocês, de todos os atores do sistema de garantia, de todos, o que menos vai ter condição de resolver alguma coisa sozinho, quem que é? É o juiz. É o que menos tem condição. Sozinho não resolverá nada. A judicialização, muitas vezes, é uma condenação ao limbo permanente do atendimento. Porque o pior não é judicializar. É todo mundo da rede cruzar os braços e ficar esperando que o juiz decida alguma coisa. E o juiz não vai ter condição de decidir. Nada. Sozinho, nada. O juiz de menores era um coitado. Ele não só tinha que decidir tudo sozinho, porque na época do Código de Menores não havia sistema de garantia previsto em lei, não havia nada, mas ele não tinha quem recorrer. Hoje, pelo menos, presume-se que o juiz da infância tenha quem recorrer. Porque a rede de proteção deveria estar à disposição. Não é à disposição do juiz. Isso é importante deixar claro. Não é à disposição do juiz. É à disposição da criança e da família cuja situação está judicializada. Porque o fato de aquela situação estar judicializada não tira da rede de proteção o dever de agir, e não só de agir de forma autônoma em relação ao sistema de justiça. Por que isso é importante? Vamos só fazer uma distinção aqui. Olha esse desenho, que é o desenho, digamos, traz o sistema tradicional, né? Um sistema que foi concebido pelo Estatuto há 32 anos atrás, mas, curiosamente, o Estatuto, embora, né, previsse, né, que nós devíamos atuar de forma articulada, integrada, termos espaços intersetoriais para discussão das questões, né, ele não falou, ele não usa o termo sistema de garantia. Ele não usa o termo rede de proteção. Em momento algum, o Estatuto fala em sistema de garantia, fala em rede de proteção. Ele traz a ideia, né, mas não fala, usa o termo. Porém, e em função disso, como não havia essa referência expressa, historicamente, sempre houve confusão, né? O promotor, né, o Ministério Público, ele integra a rede de proteção? O juiz integra a rede de proteção? A Polícia Civil, Militar, a Guarda Municipal integram a rede de proteção? Sempre houve essa discussão, né? Só que a Lei 13.431 veio para mudar isso. Veja, tudo aqui é sistema. O sistema de garantia dos direitos da criança, adolescente, vítima ou testemunha de violência. Mas a própria lei, ela faz uma distinção clara entre rede de proteção, sistema de justiça e sistema de segurança pública. São três em um, que a gente pode dizer, né? Os três pertencem ao sistema de garantia. Mas são três entes distintos. E a rede de proteção, ela tem que ter vida própria, ela tem que ter autonomia, inclusive em relação ao sistema de justiça e de segurança pública. E por que isso é importante? Porque muitas vezes as violações de direitos, a violência institucional, ela vem da onde? Ela vem do sistema de justiça ou ela vem do sistema de segurança pública. Tanto por ação, uma ação equivocada, uma ação precipitada, uma ação desqualificada, uma ação não planejada, uma ação desatualizada, né? O juiz toma uma decisão com base em informações ultrapassadas, né? Naquele momento não há mais necessidade daquilo, excessiva, né? Quer dizer, em vez da intervenção mínima, foi para a intervenção máxima de cara.
vem dali, às vezes, a violência. Ou do sistema de segurança pública, em que você vê a criança, como eu disse, sendo vista como um mero instrumento de produção de prova, sendo revitimizada a cada passo, a cada momento. E às vezes, se nós não pararmos para pensar, se nós não criarmos protocolos e fluxos inteligentes, com base na técnica correta, ouvindo os profissionais, você comete erros brutais. Uma situação que aconteceu agora, fiquei sabendo, não faz muito tempo, em que o Conselho Tutelar foi acionado pela polícia para ir lá na escola da criança, tirar a criança no meio da aula, da sala de aula, colocar no carro do conselho e levar para a criança ser ouvida na delegacia. Quer dizer, é assim que se faz. Primeiro, o Conselho Tutelar ser o executor de uma ação que o delegado determina. Isso é quase o rabo abanando o cachorro, né? Porque quem pode requisitar um serviço de segurança pública é o Conselho Tutelar. Segundo, o Conselho agindo como ele, um órgão de execução, e o Conselho não executa medida nenhuma, ou, pior, um serviço de transporte de criança, como se fosse um Uber, como se fosse uma viatura, sei lá. Não é essa a função do Conselho, evidentemente. E terceiro, tirar a criança do meio da sala de aula, sem explicar o que está acontecendo, jogar essa criança no carro do Conselho, levar para a delegacia, que é o último lugar onde se deve encaminhar uma criança vítima para ser ouvida. Não deve ser encaminhada para lá jamais. E colocar a criança para ser ouvida, sabe-se lá de que jeito? Na delegacia. Quer dizer, não é assim que se faz. Será que não tem alguém para dizer que isso está errado, que nós temos outras formas de agir que não desse jeito? Vamos pegar de novo lá, artigo 5º da Lei 13.431, os direitos da criança, vítima ou testemunha. Será que isso respeita os direitos que ela tem, que são assegurados por lei? Ou será que nós não temos que fazer algo diferente? Não pode ser assim. Então, como é que é, Murilo? Não sei. Para aquele caso em particular, não sei. Varia de caso a caso. Por isso é importante fazer um diagnóstico prévio, uma avaliação técnica, verificar quem é essa criança, em quem é que ela se encontra, o que é que nós suspeitamos, por quê. Enfim, nós temos que ter uma série de cautelas preliminares para que a gente possa, a partir daí, planejar a ação de uma forma que não venha trazer nenhum tipo de prejuízo à criança, não venha gerar revitimização. Se você pegar, por exemplo, a 13.431, ela diz que a criança tem o direito de participar, inclusive, do planejamento da execução daquela ação, de ser ouvida em local e em um horário que melhor lhe convenha. E quando a gente fala em ouvir a criança, eu falo muitas vezes nisso, você criar um equipamento de escuta. Quando eu falo criar um equipamento de escuta, não é necessariamente um espaço físico para onde a criança será levada. Porque mais importante do que você ter um espaço físico é você ter profissionais qualificados que possam se deslocar até onde está a criança, para que ela seja ouvida onde ela estiver e onde ela se sentir bem, sem prejudicar outros direitos, como é o caso do direito à educação. Será que eu preciso ouvir no meio da aula? E chegar lá o conselho e tirar a criança da sala de aula, no meio dos colegas lá, o professor, ninguém sabe o que está acontecendo, de uma hora para outra é sequestrada e levada, sabe-se lá para onde? Isso é uma barbaridade. Você não pode fazer desse jeito. Você tem que fazer de uma outra forma. A forma, ela é essencial para que você faça bem feito, sem revitimizar. Então, ao invés de pegar a criança e ficar levando de um lado para o outro, nós temos que ter equipamentos com profissionais qualificados que possam se deslocar onde a criança se encontra, mas antes de uma hora para outra alguém querer se, de forma precipitada, assim, fazer de qualquer jeito. Não, peraí, calma. Falei, nós temos que agir com rapidez, sim, mas nós não podemos agir de forma precipitada, assodada, improvisada, irresponsável, a ponto de prejudicar a criança, a ponto de causar novas violências contra ela. Nós temos que sentar entre nós, planejar a ação e de uma forma que seja a menos invasiva, menos traumática, que venha causar o menor impacto possível
na vida, no dia a dia daquela criança, daquela família. E mais uma vez, cada caso é um caso. Embora nós devemos ter fluxos instituídos, o fluxo ele aponta o quê? Ele aponta a direção, ele aponta o norte. Mas para eu chegar lá, eu vou ter que ter uma série de desdobramentos muitas vezes. Eu não consigo ir reto, eu vou ter que ir para aqui, para lá, para cá, para lá. Eu sei que é para lá, mas eu vou ter que ter uma série de cautelas antecedentes, obstáculos que vão ter que ser transpostos para que eu possa chegar onde eu quero chegar sem causar nenhum tipo de acidente no percurso, né? Nenhum dano colateral no percurso. Então, por isso, mais uma vez, tem que ter o quê? Profissionais qualificados que vão ser chamados a intervir. E olha lá, não sei se prestaram atenção aqui, ó. Aqui, ó. Essa bandeirinha aqui, ó. O que diz? Nós temos que ter uma rede de proteção que funcione, ainda que em regime de plantão ou sobreaviso, 24 horas, 7 dias por semana, o ano inteiro. Nós não podemos permitir que o Conselho Tutelar seja o único órgão de proteção à criança que funciona em regime de plantão ou sobreaviso do município. Gente, meu Deus, isso é uma barbaridade. Veja lá, a impressão que dá, só que a impressão que dá quando o Conselho é o único órgão de proteção, que funciona 24 horas, é que os direitos da criança, que estão aqui previstos no artigo 5º da 13431, que estão lá no Estatuto relacionados também, que os direitos da criança só valem das 8h30 às 11h30, da 1 às 5, de segunda a sexta. Fora do expediente, né, final de semana, feriado, não vale. Os direitos ali não valem nada. Por quê? O que eu falei anteriormente? Conselho Tutelar não é órgão técnico. O Conselho Tutelar não é programa de atendimento. O Conselho Tutelar não é órgão de execução de medida ou de qualquer providência em relação à criança. Nós precisamos ter à disposição, não é à disposição do Conselho, não é à disposição do promotor ou do juiz, é à disposição da criança, que necessita. Profissionais qualificados, e é um direito dela, repito, ser atendida por profissionais qualificados a qualquer momento em que for necessário. Direito vai valer de forma permanente, não é só com horário marcado, não, só vale até tal hora. Então, por isso é fundamental, e uma questão que é talvez preliminar a tudo que nós falamos aqui até agora, e que é fundamental que vocês providenciem, e quem é conselheiro tutelar tem esse dever básico de zelar para que isso aconteça. O conselho não foi criado para improvisar o atendimento, para dar um jeitinho, para administrar o prejuízo de um município que não tem estrutura, para fazer o papel dos outros. O conselho foi criado para quê? Para zelar para que os atendimentos, né, que são devidos sejam prestados por quem de direito. Pelos órgãos, programas, serviços, profissionais, qualificados e referenciados, que se for preciso vão ter que ser criados. A rede de proteção não pode ser uma figura meramente imaginária, em que cada um de vocês tem uma ideia do que é, mas ninguém sabe ao certo como é que funciona. A rede de proteção, ela tem que ser uma realidade. Ela tem que existir de fato e de direito. Uma questão básica, não sei como é que está aqui Valinhos e outros municípios, mas que nós precisamos é regulamentar essa rede de proteção. Quando eu uso o termo rede de proteção, eu tenho que saber exatamente a quem eu estou me referindo. Quais são os órgãos governamentais e não governamentais, porque a rede de proteção à criança não é composta só, ou não deveria ser somente composta por órgãos governamentais, e muito menos a rede de proteção ser uma rede meramente socioassistencial, porque a rede de proteção tem obrigatoriamente que envolver outros órgãos públicos e não só a assistência social, que não pode ficar sozinha. Então, quando eu falo rede de proteção, eu tenho que saber exatamente a quem eu estou me referindo, porque trabalhar em rede não é saber para que eu vou empurrar o problema. Trabalhar em rede, o espírito do trabalho em rede, é saber com quem eu posso contar para me ajudar a encontrar uma solução para aquele problema, cuja responsabilidade não é só minha, não é só dela, não é só nossa. O que eu disse anteriormente? É de todos. Só que tem que ter organização, porque não adianta eu, né, achar que é
você que tem que agir, mas você não concorda comigo? E aí você nega o atendimento? E pode ser que eu esteja errado, mas se não é você, então quem é? Nós temos que definir isso. Tem que ter clareza quanto a isso. Nós temos que ter, repito, definição de fluxo e protocolo é fundamental para que nós possamos nos entender. Primeiramente, dentro da própria rede, porque nós temos que ter diálogo entre nós da rede, e também estabelecer fluxos e protocolos com o sistema de justiça. E não é só o juiz da infância. E a lei Herri Borel deixa isso bem claro. Nós temos que ter interlocução com o juiz criminal. Porque algumas das medidas de proteção lá da Herri Borel, né, se você olhar aqui, nesse desenho que eu fiz, aqui, lá em cima, aqui, os artigos 15 a 21 da Lei 14.344, 2022, essas medidas aqui, elas são aplicáveis pelo juiz criminal. Tanto que está na lei, expresso, que quando o juiz criminal entende que a criança deve ser afastada da família, ele tem que comunicar quem? O juiz da infância. Porque não é ele que vai tomar a decisão. Está claro isso aqui na lei. Então segue outra linha aqui, está vendo aqui? Aí que diverge para essa outra linha aqui, né? No caso do afastamento, etc., vem para o lado de cá. Então, é importante que nós tenhamos uma rede de proteção real, uma rede de proteção regulamentada. Regulamentada por quê? Pode ser uma resolução do CMDCA. Olha lá, quem está no centro do sistema lá, e está no centro por quê? Porque é o órgão que formula a política. É o órgão que é encarregado de promover a articulação de ações entre os diversos órgãos que integram o sistema de garantia, que integram a rede de proteção, primeiramente, e entre a rede de proteção e o sistema de justiça e de segurança pública. É o órgão que vai definir a política de atendimento, que vai estabelecer ou definir as ações de prevenção, de proteção, junto aos pais, que vai fazer a interlocução devida com as autoridades, que vai, eventualmente, lá bater na porta do juiz, né, e cobrar do juiz alguma providência a cargo do juiz, ou do promotor, ou do delegado, ou do comandante da Guarda Municipal. É ele, o sistema, o CMDCA que vai ter essa tarefa de fazer essa ponte entre a rede de proteção, o sistema de justiça e o sistema de segurança pública. Por isso que ele está no centro aqui do sistema. E o Conselho Tutelar está coladinho. Por que está coladinho nele ali? Porque cabe ao Conselho Tutelar fornecer o quê? Subsídios ao CMDCA para que o CMDCA possa tomar decisões. Como é que se formula uma política de atendimento? Como é que se reformula uma política? Porque a política ela tem que ser reavaliada periodicamente, né? Com base em dados, informações. Primeiro, nós temos um plano municipal de atendimento que corresponde a essa política que a lei prevê, que distribui as responsabilidades entre os diversos órgãos públicos, que estabelece metas a serem cumpridas, que prevê a criação de equipamentos especializados para atender as demandas. Nós temos isso ou não temos? Muitas vezes nós temos, tá? Só que eles são formulados e depois são ignorados. São engavetados. E aí não serve para nada. Vira uma mera carta de intenções. Quando, na verdade, uma vez, na forma da lei, uma vez que o CMDCA delibera, aquela decisão do CMDCA, ela vincula o prefeito, ela obriga o gestor. O plano, né, que se estabelece a partir daí, né, que é a síntese da política, é um plano decenal. Sabe onde é que isso parece? Sabe onde é que isso aparece muito claramente? Que serve de parâmetro para outras leis também? Sabe onde é que isso aparece muito claramente? Uma lei que a gente pouco fala sobre ela, que a gente acha que já sabe tudo o que deveria saber, mas é absolutamente equivocado isso. É a Lei 12.594 de 2012. Que lei é essa? A Lei do SINASE, que fala do quê? Da política municipal, enfim, a política socioeducativa. E essa Lei 12.594, sabe, a única vez em que ela faz referência ao Conselho Tutelar e também à Câmara Municipal, né, o Legislativo Municipal, onde nós estamos agora, inclusive,
que também é um órgão que fiscaliza a ação do Executivo, assim como o Conselho Tutelar fiscaliza, ou deveria fiscalizar e cobrar o cumprimento da lei. O único momento em que essa lei 12.594 fala do Conselho Tutelar é justamente quando estabelece lá a revisão periódica dos planos decenais de atendimento socioeducativo, que são a tradução da política. É o único momento que fala. Para que o Conselho Tutelar, como fiscaliza os programas e serviços, como deve zelar para que nós tenhamos a política de atendimento, né, adequada, o adequado equipamento, funcionamento dos equipamentos, um atendimento de qualidade e eficiente para a criança e adolescente que pratica atividade profissional, que vai além da questão da medida, da execução da medida socioeducativa, que deve envolver outros atores, inclusive num viés de prevenção, porque boa parte dos adolescentes que nós temos hoje envolvidos com atividade profissional, eles têm também envolvimento com substância psicoativa, eles estão fora da escola, ou com o pé fora da escola, ou com um déficit, né, brutal de aprendizagem, são analfabetos funcionais, tem famílias absolutamente omissas ou extremamente violentas. Quer dizer, se nós não trabalharmos as causas do problema, a tendência é o problema se avolumar cada vez mais. Você não vai conseguir resolver aplicando medida. Mas, uma vez, a lógica da saúde. Qual é que é a lógica da saúde? É construir mais hospitais, mais UTIs, ou trabalhar a prevenção? Como é que se faz em relação à questão da dengue, até mesmo a Covid, né? Eu vejo aqui que tem alguns até aqui com máscara. Qual é que é a lógica? É prevenir. Vamos prevenir primeiro. E quanto melhor for a prevenção, quanto mais eficiente for a prevenção, melhor, porque menos doença vai haver e menos necessidade de você acessar os equipamentos de saúde, especialmente aqueles equipamentos de maior complexidade, como é o caso de uma UTI. É a lógica que deve também imperar para nós. Temos que agir preventivamente, temos que identificar os fatores que geralmente levam à violação de direitos, no caso aqui, a prática do ato infracional, e a partir daí agir com inteligência. Mas não simplesmente esse ou aquele, somos todos nós, cada um dando a sua contribuição, e aí nós temos que sentar juntos e discutir essa política também. Nós temos que discutir a política, e o CMDCA é um espaço de discussão de política por excelência. Muitas vezes eu sei que aí vem lá, eu já ouvi, mas o meu CMDCA não funciona. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos, de maneira alguma, permitir que o CMDCA ou qualquer integrante do sistema não funcione. O que acontece se eu travar uma única engrenagem desse sistema? O que é que vai acontecer? Todo o sistema vai travar. Porque, embora nós sejamos autônomos, nós, lamentavelmente ou não, né, porque eu acho que isso, olhando pelo lado bom, não é um problema, nós somos interdependentes. O que quer dizer? Um depende do outro. Se qualquer um de nós falhar, todos falharemos. Todos falharemos. A proteção integral, ela não vai ser alcançada. Por isso que nós temos aqui, ó, esse desenho aqui, ele já existe. Tá, para vocês terem noção? Há uns 25 anos que eu já trabalho com ele. Não exatamente esse, mas era algo parecido há mais tempo. E desde aquela época a gente já colocava isso aqui. Agora a lei resolveu colocar expressamente. Né? Claro que não por minha conta, né? Não por minha responsabilidade, mas colocou na Lei 13.431, cadê aqui? A Lei 13.431, no artigo... Tem alguns artigos de lei, e eu não estou escrevendo aqui por acaso, tá? Eu estou escrevendo os artigos aqui que eu acho que são importantes. A Lei 13.431, a Lei da Escuta, ela tem, além do artigo 5º, que fala dos direitos, ela tem outros artigos que são importantes. Veja aqui, ó, artigo 14, parágrafo 1º. Dei uma lida lá, depois, no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 13.431, a Lei da Escuta. Estabelece ali as diretrizes que devem ser observadas pela política de atendimento à criança e adolescente vítima ou testemunha de violência. E uma das diretrizes básicas que está ali expressa é a instituição de mecanismos de informação, troca de informações. Quem tem a informação tem o poder, não é que se diz? E é importante nós sabermos não só o que a criança tem, o que a família tem, quem é essa criança, qual é o seu contexto familiar, social, etc., mas saber também o que cada um de nós está fazendo. Nós temos que ter essa noção.
Nós temos que saber, o que um sabe, os outros têm que também saber. Nós temos que compartilhar informações que sejam relevantes, evidentemente, para entender o que está acontecendo. Mas está lá, informação, referência. O que isso quer dizer? Quando surgir um problema A, B ou C, eu tenho que ter já clareza sobre qual que é a porta de entrada daquele atendimento. E essa porta de entrada, até pode ser mais de uma, mas lá dentro eu tenho que ter profissionais que sejam capazes de absorver aquela demanda, de atender aquele caso de uma forma adequada. E eu tenho que combinar com eles. Eu tenho que definir de forma conjunta, tenho que combinar, eu tenho que fornecer os meios para que aquele equipamento preste o atendimento que é devido a ele, que compete a ele. E uma coisa que nós não podemos fazer é criar gargalos no atendimento, quer dizer, canalizar tudo para um único equipamento, ou um único profissional, ou um único setor, ou um único serviço, ou para o conselho tutelar. Até porque nós temos situações que são das mais variadas. Se você pegar somente a Lei 13.431, você vai ver que lá são relacionadas várias formas de violência. Inclusive, fala violência no plural, né? As violências. Violência física, sexual, psicológica, institucional. E cada forma de violência tem também as suas subvariantes. E cada uma dessas subvariantes vai ter situações com graus de complexidade completamente diferentes um do outro. Seja em razão da idade da criança, da pessoa, do autor da violência, uma série de fatores que tem que ser devidamente considerados, caso a caso. Então, quer dizer, para cada forma de violência, para cada situação, eu talvez tenha que ter uma porta de entrada diferente. Isso tem que ser devidamente pensado, tem que ser devidamente debatido, tem que ser devidamente decidido e combinado entre todos para que nós possamos saber exatamente para onde encaminhar, para que haja aquele primeiro atendimento, para que seja feito, nem como eu disse aqui, o diagnóstico da situação, e esse diagnóstico da situação, ele vai eventualmente ficar a cargo de vários profissionais. Aliás, é bom que nós tenhamos profissionais diversos atuando, e se nós não temos hoje esses profissionais, vamos ter que contratar. Porque nós não podemos dispensar a intervenção deles. Uma coisa que nós temos que fazer é erradicar de uma vez por todas o amadorismo, o improviso, o achismo, o chutômetro, né? O fazer por fazer, de qualquer jeito. Não, a criança tem direito de ser atendida por profissionais qualificados. A gente tem que grifar. E aí a necessidade de nós, tá? Definimos a partir daí os desdobramentos. Tá, ele atendeu. E agora? Você que pensa, e agora? Com quem que eu posso contar na sequência para dar continuidade ao atendimento que foi prestado inicialmente por esse equipamento? Eu falei, não adianta chamar o conselho tutelar de madrugada, aí o conselho chega lá, não sabe nem como fazer uma abordagem, né? Porque como é que se faz uma abordagem, né, de rua? Como é que se faz uma abordagem domiciliar? Como é que se faz isso? Não é uma pergunta retórica, eu estou perguntando mesmo, porque eu não sei. Eu sou promotor, não sou assistente social, não sou técnico da área social ou psicológica, enfim, não sei. A forma como você vai realizar aquela abordagem, ela tem que ser muito bem planejada e executada para não espantar o freguês, para não criar um dano colateral, como eu falei. Ou, né, não ver chifre em cabeça de cavalo, ou deixar de ver aquilo que tem que ser visto. Mas tá, constatei que houve lá uma situação de violação. E daí? E agora? Qual é a providência seguinte que eu vou tomar? Não sei. E supondo que eu defina alguma coisa, decidi. Eu acho que eu tenho que tomar tal providência. Quem que vai executar? Com quem que eu posso contar agora, 3 horas da manhã, de sábado, para executar aquela ação que eu entendo que é devida? Ninguém? Tem ninguém mais? Só escuta a coruja, né, na árvore lá? Quer dizer, adianta chamar o conselho tutelar para isso? Para isso adianta? Gente, não precisa concordar comigo, mas pare e pense. Se isso tem lógica. Se é possível continuar desse jeito. Se nós não temos que fazer algo diferente.
E aí a necessidade de nós discutirmos então, tá, mas então o que é que vamos fazer, ou quais são as possibilidades, quais são os órgãos que são de referência, ou que vão ser referenciados, e uma vez feita a referência, né, nós temos que ter lá a contra-referência, quer dizer, eu encaminhei para alguém que já foi definido, designado como responsável, ele vai ter que me dar devolutiva. Atendeu? Não atendeu? Se atendeu, qual foi o resultado e os desdobramentos do atendimento? Se não atendeu, por que não atendeu e o que foi feito para atender na sequência? Porque não é simplesmente dizer, não atendi, tchau. Não, peraí. O atendimento, se é devido, ele tem que ser prestado. Eventualmente, não foi possível naquele momento, naquele horário, porque não se localizou a criança ou a família, mas na sequência vai ter que ser feito. Mas tem que ser dada devolutiva. E também a própria lei prevê referência, contra-referência, informação e monitoramento, para que nós possamos acompanhar o atendimento. E aí entra, né, a atividade de fiscalização do Conselho Tutelar. Ele vai fiscalizar. O atendimento foi prestado? Quem prestou? Como prestou? Com que resultado prestou? Quem é esse profissional? Qual é a qualificação técnica que ele tem? Aliás, uma preocupação que o Conselho Tutelar tem que ter, aliás, que todos nós temos que ter, mas o Conselho Tutelar em particular, é saber quais são os equipamentos que nós temos à disposição. Não é à disposição do Conselho, é à disposição da criança. Quais são, qual é a forma, como é que eles atendem as pessoas que são encaminhadas para lá? Atendem bem? Tem fila de espera? Os usuários se sentem satisfeitos com o atendimento que é prestado? Qual é a demora para, não só o atendimento, mas uma continuidade do atendimento? É elaborado um plano individual familiar de atendimento? Esse plano individual, ele pressupõe o quê? Um atendimento em domicílio ou nunca é em domicílio? É só na sede, é só no equipamento. O equipamento nunca se desloca até a comunidade, até a família, como a lei prevê que deveria se deslocar naqueles casos mais graves, mais problemáticos. Nós temos que saber isso. É fundamental. Porque a partir desse levantamento de dados, que o Conselho Tutelar vai levar essa informação ao CMDCA e a outros conselhos, porque aqui, ó, CMDCA, aqui tem, ó, CMAS e outros conselhos deliberativos de política pública, né? Não é só com o CMDCA que o Conselho Tutelar tem que interagir, para que nós, a partir daí, possamos definir outras estratégias de ação, reformular o plano de atendimento, reformular a política, tornar a política mais eficiente, porque o que nós precisamos é primar pela qualidade e eficiência do trabalho que é desenvolvido, para que nós tenhamos mecanismos de prevenção, de proteção junto aos pais, enfim, todo o espectro que a lei prevê que deve ser abrangido. E não adianta nada ter um plano mirabolante, idealizado, encadernado com letras de ouro, se não tiver o quê? Olha lá. Se não tiver reflexo, aonde? Onde é que o plano de atendimento tem que ter reflexo? Aonde? No orçamento público. Eu falei, né? A atribuição primeira do Conselho está lá no artigo 131 do Estatuto. Mas qual é que é a atribuição mais importante do Conselho Tutelar? A atribuição mais importante do Conselho Tutelar. Artigo 136, inciso 9º do Estatuto. O que é que isso aqui diz? Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas e serviços de atendimento à criança e adolescente. Se o Conselho Tutelar não fizer isso, vamos continuar fazendo mais do mesmo, não vamos conseguir romper esse ciclo de omissão, esse ciclo interminável de violações que começam pela omissão do próprio poder público. Aliás, qual é a primeira causa? Já vou encerrar para a gente fazer um lance. Qual é a primeira causa que a lei reconhece de violação do direito de criança? A primeira causa que a lei reconhece, artigo 98, inciso 1 do Estatuto. Por ação, como falei, uma ação precipitada, improvisada, desqualificada, sem planejamento, ou omissão do poder público. É a primeira causa, que justifica a intervenção do Conselho Tutelar, não para que o Conselho faça o papel do outro,
substitua o papel dos órgãos que deveriam atuar, mas sim para que ele zelar, para que os órgãos competentes prestem o atendimento que lhes cabe. Mas não é esperar para chegar 3 horas da manhã de sábado e descobrir que eu estou sozinho, não tenho ninguém. E não é nem o conselho, é o conselheiro de plantão, que às vezes não tem nem como buscar suporte no próprio colegiado. E o conselho tutelar é um colegiado. E por que é um colegiado? Porque tem que ter debate entre os membros do colegiado antes de tomar uma decisão. Mas debate com base em quê? Com base em informações técnicas, idôneas. Não pode ser uma coisa que o sujeito vai chegar lá e de qualquer jeito vai realizar uma intervenção do jeito que ele acha que deve ser, sem ter nenhum preparo para tanto. E vai tomar uma decisão com base em absolutamente nada, só com a sua intuição. E vai encaminhar, sabe-se lá para onde, porque não tem para onde encaminhar, porque não há o que fazer, porque não tem ninguém também à disposição dele naquele horário. Logo que isso não pode ser. 32 anos. Se o estatuto tivesse sido publicado semana passada, mês passado, ano passado, antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, até talvez até desse para a gente aceitar uma desculpa. Mas se passaram já 32 anos da promulgação do estatuto, da Lei 13.431, são 5 anos, mais de 5 anos. E nós ainda hoje, em boa parte dos municípios, não temos o básico do básico. Não temos um equipamento de escuta especializada. Não temos equipamentos disponíveis para atender criança, adolescente vítima de violência a qualquer momento em que for necessário. Não temos nenhum serviço de transporte que permita encaminhar a criança com segurança para algum local para que ela possa ser atendida ou trazer o profissional para ouvir a criança onde ela está. Ou seja, não temos nada. E o Conselho Tutelar ainda acaba hoje sendo visto como se ele fosse um programa de atendimento que executa medidas. Conselho Tutelar não é programa de atendimento, não é órgão de execução de medida, não deve a rigor executar medida nenhuma medida o Conselho deve executar. Repito, para todas as medidas que são previstas em lei, todas elas, nós temos que ter programas e serviços correspondentes, nós temos que ter órgãos profissionais de referência, que tenham os seus contatos previamente estabelecidos, conhecidos por todos, para que nós possamos acessá-los quando for necessário, a qualquer momento. E se não funciona assim hoje aqui, nós temos que fazer com que isso se torne uma realidade. Claro que não vai ser, talvez, da noite para o dia. Mas nós não podemos aceitar que a situação continue do jeito que está. Porque, se continuar assim, quantos anos mais vamos ficar de braços cruzados esperando que a coisa se resolva? Então é fundamental que nós possamos, a partir, a gente já vai depois da pergunta, vou fazer um intervalinho, que a gente possa, pelo menos, parar para pensar, será que a gente não pode fazer diferente? Não pode fazer melhor? Não pode fazer de uma forma mais eficiente? Historicamente, como nós temos agido, será que está adequado? Será que estamos todos satisfeitos do jeito que a coisa tem andado e que o atendimento vem sendo prestado? Ou não tem algo que possa ser melhorado? E aí é importante que nós estejamos atentos a isso, que nós possamos realmente nos colocar numa condição de sentar juntos, mesa redonda, e colocar em discussão. E o Conselho Tutelar, ele tem que ser o protagonista dessa cobrança, colhendo dados junto aos equipamentos, junto à sociedade, fazendo audiência pública, colocando isso em discussão lá no CMDCA. E uma coisa, não sei como é que vocês fazem aqui, mas uma coisa que eu tenho sugerido, para que nós possamos fazer com que o CMDCA se torne mais atuante, mais transparente e mais eficiente na sua atuação. Nós temos que começar a transmitir as reuniões do CMDCA em tempo real, pela internet, para a sociedade. Ou pelo menos gravar e depois publicar no YouTube, onde quer que seja, para dar essa visibilidade. Não é para rir, é para ser assim. Olha onde é que nós estamos aqui, ó. Olha onde é que nós estamos aqui, na Câmara Municipal. Garanto para vocês, não teria todo esse equipamento aqui
se nós não tivéssemos essa possibilidade de transmitir, como aliás acho que estamos transmitindo, para a sociedade, que tem o direito de participar, de saber o que está sendo discutido aqui, o que está sendo decidido aqui, a posição de cada um dos conselheiros governamentais, não governamentais, do Conselho Tutelar, daqueles que vêm aqui colocar em discussão e pautar as questões que são relevantes para a sociedade. Porque aquilo que se decide aqui tem impacto na sociedade. Ou o que se deixa de decidir também vai ter um impacto negativo aí para a sociedade. E se houver uma parceria, deixa eu até propor aqui já, vereador, o presidente da Câmara, acho que está aqui também, propor já uma parceria para que as reuniões do CMDCA passem a ser feitas aqui na Câmara Municipal. Já que nós temos um equipamento aqui que permite a transmissão, vamos fazer com que as reuniões do CMDCA tenham visibilidade, sejam publicizadas, para que nós possamos, o Conselho Tutelar, quando trouxer um tema, e tem que trazer temas, tem que pautar essas questões, para que nós possamos fazer com que os conselheiros governamentais e não governamentais se posicionem perante a sociedade. Para que nós possamos trazer para cá criança e adolescente que também tem direito de participar, a sociedade que tem direito de acompanhar, para que nós possamos avançar. É uma sugestão. Se não for aqui, pega um celular, em qualquer lugar, e com um celular, com acesso à internet, você consegue transmitir também do mesmo jeito. Embora o equipamento aqui profissional seja mais eficiente, me parece. Até para ficar registrado. Isso tem que ser publicizado, tem que ser registrado devidamente. Mas é claro que não é chegar só no dia da reunião e querer pautar. Eu digo sempre para o Conselho Tutelar, tem que o Conselho estabelecer metas institucionais, se reunir especialmente com a sociedade, previamente, chamar os conselheiros não governamentais, embora também deva se reunir com os governamentais, com cada um dos conselheiros, é a atuação política do Conselho Tutelar. Tem que ter reunião, tem que ter conversa, tem que ter processo de debate, de conscientização, de convencimento. E aí vamos trazer para cá a discussão para publicizar e fazer com que haja, né, avanços em relação ao que nós temos hoje. E questionar, sempre, sempre, sempre questionar. Questionar de um lado e propor alternativas do outro. Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa avançar. Tá? Enfim, já vou encerrar, né, essa parte, depois abro para perguntas. Eu só queria deixar aqui, para quem eventualmente vai sair, eu tenho uma página no Instagram, onde eu tenho lá um material publicado, até deixei aqui, no computador aqui da Câmara, eu deixei esse material, uma parte dele, pelo menos, à disposição, para que vocês possam acessar. Inclusive, deixei esses slides aqui, estão à disposição, vão ficar, aqueles que tiverem curiosidade. São convidados meus a acompanhar a página, a visitar a página, encaminhar propostas, sugestões, críticas, enfim, o que tiverem. E eu, né, depois do intervalo, acho que temos aqui uns 10 minutos de intervalo, é isso? 10 minutos? Daqui a 10 minutos a gente volta para uma sessão de perguntas e respostas. Obrigado pela atenção.